Que bom. Meu pastor, graça e paz, meu pastor, meu amigo. Graça e paz, pastor Washington. Amém. Como é que está o senhor? Está tudo bem? Tudo em paz. Você está um E com a pouco Vossa suado Senhoria agora, viu? também Só aqui. suado. Depois dessa, Depois dessa, muita dificuldade. Eu acabei mexendo numa coisa aqui, não sei se interferiu, porque eu fico com dois aparelhos aqui, minha sonoplastia aqui, questão de música e o pessoal comentando, mas não era isso. Acho que foi alguma dificuldade mesmo entre nós dois aqui de sintonia aqui. Mas graças a Deus que deu certo. Perseverança é o segredo para todas as coisas. E uma coisa que eu aprendi é não desistir fácil, viu? Eu não é desisto verdade. fácil. É Gente, verdade. eu quero apresentar vocês que está aí conosco, o pastor João Evangelista Júnior, um, um homem abençoado por Deus, Amém. agraciado, casado, pai, né, sacerdote de uma família, diretor do seminário do Cetadém, inclusive que tem muita gente que vai assistir e que já está esperando. Vocês estão conhecendo agora. Também é membro e pastor na Assembleia de Deus Montese, liderada pelo pastor Osíris Teixeira Júnior, que é uma referência para a nossa cidade, para o nosso estado e, por que não dizer, para o Brasil. E hoje é o nosso convidado aqui para estar conosco no Manifesto do Evangelho, que vocês sempre estão conosco, às tardes, compartilhando, se emocionando e aprendendo com a gente a palavra de Deus. E caiu no texto, né? Não vou dizer coincidência, mas providência, de nós dialogarmos e conversarmos sobre o capítulo 14 do Evangelho, escreveu São João, sobre Cristo. Esse capítulo que está inserido, né, pastor, em um bloco de texto que vai tratar exatamente as últimas palavras de Jesus. Mas antes de nós entrarmos, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor saúde o povo. Alguns entraram, alguns saíram, né, porque foi assim, um desencontro, É. mas que o Senhor possa saudar o povo aí que está na expectativa. Suas palavras, pastor, introdutória, por favor. De antemão, como já foi bem apresentado aí pelo pastor Washington, nós trabalhamos ali com a teologia e tenho hoje o prazer aqui de estar com o pastor Washington, que já vem trabalhando aqui com as lives, com ensino, com estudos, e quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, que tenhamos hoje uma tarde produtiva, uma tarde não apenas de conhecimento, mas de graça, de quebrantamento, uma tarde em que a gente possa não apenas estudar com a mente, mas com o coração as Escrituras. Afinal de contas, nós estamos aqui não é diante apenas de um conhecimento teológico ou acadêmico, mas é diante da palavra de Deus. E a palavra ela age em todas as áreas humanas, seja ela na área espiritual, na área de conhecimento, na área emocional, na área sentimental. Então, cremos que hoje vai ser um momento especial. Então, eu peço a você que está aí participando que possa abrir o seu coração e deixar Deus falar para a sua vida. Essa é a proposta do Manifesto do Evangelho, meu pastor, que há alguns anos esse programa ele já tem mais ou menos uns 8 a 9 anos. A gente deu uma pausa e a bendita pandemia despertou esse blog que a gente tinha. Tem muitos benefícios que a pandemia está trazendo para o mundo e para a igreja. Isso aí ninguém pode duvidar. E é uma satisfação. Então, essa é a proposta do Manifesto do Evangelho, é a vida espiritual. A gente vai sendo trabalhado enquanto a gente caminha. É isso que eu venho trabalhando com ele já há muito tempo. E eu sempre digo isso em introdução, falamos com o pastor Ney Wagner sobre isso, e é onde nós iremos começar. Certa vez estava um homem trabalhando com a madeira, sentado com a bigorna e lapidando a madeira. Passou uma pessoa, olhou para aquele homem que estava lapidando a madeira e disse: essa imagem que o senhor está fazendo na madeira é a sua? E o homem respondeu: é, eu estou fazendo a minha imagem deles. Essa é a proposta do Manifesto do Evangelho. Cristo construindo a sua imagem em nós. Então, a teologia chama isso de
santificação progressiva, vertical, horizontal, ativa, passiva, esses termos técnicos que a gente conhece. Mas eu pretendo trazer uma coisa que possa ser mais acessível ao povo. O Cristo trabalhando em nós para chegarmos perto da sua imagem. Pastor, pensando nisso, eu quero saudar muita gente que já está aí com a gente. Deixa eu saudar aqui primeiro, pastor, só um minutinho. Vamos ver quem está com a gente aqui. Se eu não me engano, eu já vi o seu pai, que eu tenho uma admiração muito grande. Já chegou por aí também. Olha só, quem já está aqui com a gente? John Leno, da Casa da Bênção do Palmeiras, Irmã Rosa, lá do Guajiru, Praia do Frecheiro. Maria Aparecida, de Campina Grande, melhor dizendo, de Mogeiro, da Paraíba. Pastora Fátima, Ana Beatriz, Raíla também, todos da Paraíba. Pessoal de Recife, Anelix Fragoso, do Grande Recife. Então, pastor Júnior, tem gente do Brasil. Um abraço. Berg também está com a gente aqui. O povo de Deus está em peso aqui com a gente. Um beijo para vocês. Muito obrigado por sempre nos acompanhar. Evangelista Daniel, também da nossa ICB Palmeira. E sejam todos bem-vindos e a gente vai começar. Pastor, a gente vai caminhando com Cristo, lendo a palavra de Deus. E a gente vai agora abrir aqui o capítulo 14 do Evangelho, escreveu São João, já para a gente começar o nosso bate-papo. E a gente vai explorar o Senhor o máximo que a gente puder. Como a prova foi grande para acontecer essa programação hoje, eu vou me vingar. Pastor, o texto começa assim. Interessante que o evangelista João, ele insere essas palavras de Jesus depois da ceia, né? E aí ele começa dizendo assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. O senhor é sabedor que o capítulo 14 de João é uma despedida. E a gente sabe, pastor, que despedida não é fácil. Ainda mais se despedir de quem nós amamos. E durante 3 anos e 6 meses, Jesus e os discípulos criaram um vínculo. Não só um vínculo ministerial, um vínculo de igreja, de corpo, de família. E eu queria começar introduzindo com o versículo 1 do capítulo 14, perguntando ao Senhor: como é que o Senhor enxerga? Por que Jesus fala isso? Não se turbe o vosso coração. Qual é a intenção de Jesus falar isso? Os discípulos estavam aflitos. Por que dessa palavra? Por que desse primeiro versículo dessa forma? O que os discípulos que estão nos ouvindo do outro lado, os discípulos estão nos ouvindo, o que pode ser extraído para a vida deles? Pastor Júnior, por favor. Bem, partindo primeiro aqui, porque para entendermos o texto, né? Lembremos que o capítulo 14, ele é um bloco junto com o capítulo 13, 15, 16 e 17, como você já expôs logo de entrada. No capítulo 13, aconteceu muita coisa, tanto que é um capítulo recheado de perguntas. De 38 versículos, nós temos 6 perguntas. E você vai ver, logo no capítulo 13, aquela cena de Jesus lavando os pés dos discípulos, Jesus apresentando o traidor, Jesus apresentando Pedro, que iria negar, e tem uma parte do texto, que é lá no verso 33, que ela com certeza mexeu com a mente dos discípulos. Lá no capítulo 13, verso 33. É Jesus dizendo que não ia ficar mais com ele. E iria ficar só um pouco de tempo e ele iria para um lugar onde eles, os discípulos, não poderiam ir. Então imagine um momento em que eles estavam ali, reunidos. Jesus faz uma cena que eles não esperavam, que era lavar os pés. Do nada apresenta que um deles era o traidor e ficou aquele tumulto. Sou eu, Senhor, sou eu. Aí ele diz, olha, e mais ainda, eu vou ficar só um pouquinho de tempo com vocês, eu estou indo embora. Com certeza perturbou a mente dos discípulos. Ali tinha homens que tinham jogado tudo para o alto para seguir Jesus. Nós vamos ver Pedro e os galileus que deixaram ali
os seus barcos de pesca, seus negócios para seguirem Jesus. Nós vamos ter Mateus, o publicano, que deixou tudo para seguir Jesus. Em um dado momento, que era para ser um momento festivo, porque, afinal de contas, eles, os discípulos, não entendiam ainda o que estava acontecendo. E eles tinham visto Jesus entrar em Jerusalém sendo aclamado como o bendito, como o Messias. E, de repente, em que eles estavam ali reunidos, depois de terem visto o milagre de estarem ali, porque Jesus é que fez, disse que o lugar em que eles estariam foi um ato de milagre, porque, afinal de contas, ele mandou que eles procurassem uma pessoa que estava num vaso, carregando um vaso, e etc. E esse indicaria o caminho, o lugar que seria o refeitório que eles estariam reunidos, o cenáculo que eles estariam reunidos. Eles já tinham visto tudo aquilo. Era um momento de alegria porque era Páscoa. E, de repente, Jesus chega com esse, bombardeando com essas informações, eles ficaram perturbados. Eles ficaram perturbados. Interessante, pastor, que, diga. se o senhor permite, durante toda a caminhada, inclusive eu trabalhei muito isso com aqui os discípulos que estão ouvindo, é que Jesus sempre deixou consciente a morte e a ressurreição. Inclusive, o próprio Pedro, a primeira vez que recebe essa informação lá em Cesareia de Filipe, ele toma uma atitude diabólica. O seu coração se diabolizou-se, vamos dizer assim, dizendo que jamais, Senhor. Então, eles tiveram muita dificuldade, não sei se é um processo da revelação na vida do discípulo, de entenderem que era necessário essa partida, que era necessário essa ida, né? Sempre tiveram muita dificuldade em relação a isso. Continue, por favor. Porque, na verdade, é um grande problema nosso, Washington. E o mesmo caso dos discípulos. É que nós, muitas vezes, somos mais guiados pela imaginação do que pelo que Deus realmente fala. Os discípulos, eles criavam a ideia do Messias como o conquistador. Eles esperavam Jesus conquistando Jerusalém, tanto que eles brigavam entre si quem ia sentar no trono da direita e da esquerda. Era o pensamento deles. E brigaram numa ceia. Para você ter uma ideia, como o negócio era sério. Então, eles eram mais ligados com essa ideia da imaginação, de que Jesus ia dominar tudo aquilo, que eles não entendiam que Jesus estava falando de morte. Eles não tinham noção. Eles imaginavam, eram guiados mais pelas lendas que tinham sobre o Messias do que pelo que o Messias estava falando para eles. Então, por isso que eles se perturbam, porque quando eles se deparam com a palavra do Cristo, a palavra de Deus, cai por terra toda lenda, cai por terra toda a imaginação. Isso é que é interessante, o perturbar, que a palavra de Deus sempre nos faz, nos perturbar, é isso, irmãos. É porque quando nós nos deparamos com a palavra, as nossas imaginações, as nossas lendas, as nossas ansiedades, os nossos anseios, os nossos projetos pessoais caem por terra, porque nós temos que entender o que Deus quer realmente falar. E é o que os discípulos não tinham entendido. Até esse momento, eles não tinham entendido. E aí eles ficaram perturbados. E aí o versículo 1 é do Cristo que trouxe a mensagem pesada no capítulo 13, e no versículo 1 ele começa agora a apaziguar aqueles corações e dizer, não fiquem perturbados, não se perturbem, não se perturbem, continuem crendo em Deus. E é interessante, no termo grego é continue mesmo. Continuem crendo em Deus e continuem crendo em mim. É interessante. Jesus está querendo dizer, olha, vocês estão vendo, vão ver muita coisa. Estão vendo agora e vão ver muita coisa, mas continue crendo em Deus e continue crendo em mim. A pandemia está grande, mas continue crendo em Deus, continue crendo em mim. Seus negócios estão indo por a bancarrota, mas continue crendo em Deus e continue crendo em mim. Seus anseios para 2020, 2021 foram realmente jogados no saco, como diz a história, vocês perderam, mas continue crendo em Deus e continue crendo em mim. É Jesus falando para todos nós. Olha só, pastor, aproveitando aqui, Ricardo Freitas está aqui conosco também, Jardel também, da Granja Portugal, está aqui conosco, Messia Ferreira também, do Grande Recife, está aqui conosco, muita gente, pastora Fátima também está nos ouvindo, nossa pastora. E é interessante, pastor Júnior, quando ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, a fé de vocês não pode estar aqui.
Vocês não são terrenos. Cristo nunca Isso, foi terreno. Seu reino é não é isso mesmo. daqui, né? Então a gente tem que É isso. entender que pandemia com pandemia a gente não é daqui. A gente só está aqui como peregrinos. Jesus já está preparando o ambiente ou a mente dos discípulos para entenderem que eles estão aqui como uma fase, um tempo. A eternidade não é aqui. A eternidade Outra coisa, é na própria eternidade. Sim, pastor, pode outra falar. coisa interessante ainda, pastor Washington, é Ah, porque todo o capítulo 13, ele está falando de coisas presentes, você presta atenção. E algo que será bem iminente, que é a morte dele, que é a partida dele, é algo bem iminente. Quando ele entra no capítulo 14, no verso 1, ele fala também no presente. Não se turbe o vosso coração, não fiquem perturbados. Crede em Deus no presente, crede também em mim no presente. No versículo 2, ele salta para o futuro. Na casa de meu pai há que é onde a muitas gente vai entrar. moradas. É É isso que é aí onde a gente vai interessante. entrar já já. A fé é sempre isso. Ela nos faz pensar em bases no presente, mas olhando para o futuro. E um futuro que é um futuro glorioso, que não está preso apenas a um futuro rápido ou imediato, mas um futuro escatológico mesmo. Toda a nossa esperança não está presa no momento, não está presa a questões de como vai ser o dia de amanhã, ou questões de como vai ser a bolsa de valores, ou como está. Não. A Bíblia manda a gente olhar lá para frente. A nossa esperança não é aqui. Os discípulos, eles tinham que entender isso. E eles, até aquele momento, não tinham entendido que a conquista do Cristo, do Messias, não era o reino físico de Israel, não era derrubar o Império Romano, era um reino eterno. E eles não tinham entendido isso ainda. O reino de Deus E não muito, está limitado. infelizmente, muitas instituições, muitos segmentos que se dizem cristãos, só trabalham na vida dos seus liderados em um âmbito terreno. E aí a gente vê as consequências grandiosas sobre isso. Frustrações. Pastor, olha, frustrações. Ó, Gutenberg está com a gente. Gutenberg, esse cara, pastor Gutenberg, ele, se eu não me engano, ele está em Natal. Ele é filho meu na fé. Eu discipulei ele, hoje ele é pastor da Igreja Presbiteriana Renovada. Olha só, o Robson que trabalhou com o senhor no Montese está online. Raíssa Amém. Um também do abraço para o Grande Robson. Recife, muita gente de Recife, viu? Ontem tive uma programação com o pastor presidente do campo da ICB Recife, no Instagram, foi muito bom. Marcelo Veiga, muita gente, ó, sejam todos abraçados. Pastor, despedida não é fácil. É Isso, isso. demais que a gente tem uma interpretação sadia e lógica, a gente não pode perder o sentimento do texto. Eles tinham carinho por Jesus, eles tinham um sentimento por Jesus, Isso. e todo rompimento não é fácil. Mas aí, pensando nisso, a gente já vai para o versículo 2, porque a relação perfeita deles com Cristo não seria aqui. A relação perfeita deles É. com Cristo é na eternidade, né? E aí o versículo começa assim, pastor. Vamos lá. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ponto. O que me chama a atenção aqui, pastor, por discípulo que está nos ouvindo, é que Jesus fala de casa, uma coisa muito familiar, que ele fala que é do meu pai. Sempre quando Jesus se direciona a Deus, ele não chama de Deus, ele chama de pai. Isso é inovador para a época. Isso acrescenta muito. É estranho para os fariseus que a relação religiosa deles era uma relação cosmética, ficava só na estética. Jesus vai muito mais além. Chama Deus de pai e chama a eternidade de casa. Pastor, o que só acrescenta sobre isso por discípulos que estão ouvindo? Chamar a eternidade de casa. Uma vez, pastor, só antes Jesus, de eu falar, diga. eu pregando em Paulista, eu disse que ele foi preparar uma casa e não um bordel. Foi um sermão pesado, mas não precisa o senhor falar sobre isso. Fala dessa questão de casa, de pai. O que isso pode nos ensinar, pastor? Por favor, fica à vontade. Ah, Jesus, ele trabalha com figuras. Ele é mestre nisso, né? Ele trabalha com parábolas, com figuras, com termos, que é uma tentativa de analogia, de explicar o eterno numa linguagem que eu e você compreendamos. E eu considero uma das figuras mais perfeitas
para tentar explicar a eternidade é a ideia de família. Sempre, e você vai ver os apóstolos também trabalhando com isso, Paulo trabalha com isso, Pedro trabalha com isso, João trabalha com isso, que é tentar explicar o povo de Deus como família. Princípio de família. Uma família que tem pai, uma família que tem liderança. Quando se utiliza casa aqui, está se falando de que nós hoje, em Cristo, temos direito daquilo que é o mais privado de Deus, o mais íntimo de Deus. Jesus não nos prometeu bênção, Jesus nos prometeu intimidade com Deus que nem os anjos têm. Jesus nos prometeu esse princípio de filiação que você não vê sendo dado a nenhum anjo, nenhum querubim, nenhum serafim, é dado a nós, seres humanos. Nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. O direito de filiação que só o Filho tem. Jesus é quem tem. Ele é o Filho e ele compartilhou esse direito de filho conosco. Isso é muito grandioso. Eu e você fomos feitos filhos de Deus. Todas as heranças que Deus tem, porque a Bíblia diz que tudo foi feito para ele, para o Filho, é dele e é por ele, para o Filho. E o Filho compartilha conosco. E a Bíblia diz lá em Romanos 8:17 que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito e diz que nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus. É esse sentimento que as pessoas às vezes não entendem. E é interessante, estudando esse termo pai, meu pai, Jesus gosta de trabalhar, meu pai, a oração é Pai Nosso. Nós vamos ver lá no capítulo 17, Jesus chamando de Pai Nosso também, meu pai. Esse termo pai, no aramaico, que Jesus provavelmente está conversando aqui em aramaico com seus discípulos, não seria o nosso, se fosse traduzido a grosso modo, não seria o nosso pai em português, a palavra pai em português. Nem seria papai em português. Nem seria papaizinho em português. Seria uma tentativa de balbuciar de uma criança pequena que está tentando pronunciar o nome Olha, Pai. olha Isso é que que é coisa linda. grandioso. Jesus ele está nos colocando nessa posição da criança que ela consegue balbuciar. E é interessante, pastor Washington, talvez você não é pai ainda, não sei se você tem esse Ainda sentimento não. do que eu vou lhe falar. Mas eu lhe digo uma coisa, eu que sou pai, quem é pai que está me ouvindo, pai ou mãe, vai entender o que eu estou dizendo. Eu lhe digo uma coisa, o menino quando está maior, chama a gente de papai, não é tão forte quando a primeira vez que o bebê, que está aprendendo as primeiras palavras, ele começa papá, o pá, é algo que mexe o nosso coração ao ponto de nós enxergarmos naquela criança a nós mesmos, porque ela consegue, uma criança pequena que mal entende de tudo no mundo, mas ela conhece nos reconhecer, ela consegue nos reconhecer, ela consegue nos visualizar, ela consegue jogar sobre nós sentimento de os seus sentimentos, poucos que tem, mas ela consegue ter confiança. Tanto que uma criança, ela não tem noção das coisas, mas ela diz, meu pai é o mais forte, meu pai é melhor do que o teu, o meu pai sabe mais do que o seu, o meu pai, porque a criança, ela coloca esse sentimento. Quando Jesus está colocando aqui isso, é para que nós consigamos continuar crendo que Ele é o nosso Pai. Ele não vai deixar faltar. A criança pode achar que o mundo vai se acabar, mas ela diz, mas meu pai não vai deixar. Meu pai não vai deixar faltar. Meu pai não vai deixar faltar o que eu preciso. Meu pai é mais forte. Meu pai é um super-homem. Meu pai é poderoso. Essa é a ideia que passa na cabeça de uma criança. E Jesus está querendo deixar claro, Deus é tudo isso mesmo. É para eu e você termos esse sentimento de dependência de Deus. É isso. É o Abba. É o papá. É o pronunciar que mexe com o coração de Deus. E é por isso que os fariseus não entendiam,
Aquele pessoal não entendia. É esse sentimento de intimidade que o Espírito Santo nos deu em Cristo Jesus. Era isso que eu ia levantar. No Sermão do Monte, que Jesus está ensinando o discípulo a ser parecido com ele, quando chega na oração do Pai Nosso, ele diz assim, ó, quando vocês forem orar, com certeza os discípulos oravam quando praticavam o seu judaísmo. Só que agora Jesus chega para ele e fala assim, ó, vocês vão orar é assim, Pai Nosso. Ou, para quem É muito chamava de forte. Yahvé, para quem chamava de Yahvé, tá muito boa hoje a tarde aqui, o papai tá aqui, cara. É muito Para quem sério. chama, para quem chamava de Elohim, para quem chamava... Não, vocês vão orar assim, ó, Pai Nosso. Outra coisa também que isso nos ensina é que o Pai não é só meu. O Pai é da mulher samaritana, Isso, o Pai é do leproso, isso. o Pai é de Zaqueu, o Pai é de Levi, É nosso. o Pai é do malfeitor da cruz. É isso. Pastor, quando eu estou nessa programação, pastor, eu me emociono muito, porque eu tento trazer o texto com vida. Eu acho que é isso que a gente está percebendo aqui. Gente que está nos ouvindo do outro lado, a gente precisa trazer vida para essa nação. O evangelho com vida, sabe? Entre no trono com ousadia, gente. Sejam ousados. Viu, Com pastor Washington? ousadia. Pois É não, nisso que pastor. eu quero chamar a atenção, viu, pastor Washington? É que o que tem acontecido? As pessoas hoje têm buscado a Deus por benefícios próprios. É o evangelho do consumismo que tem sido pregado. Espera aí, eu não vou orar apenas para ir atrás de benefícios de Deus. Eu vou orar porque Ele é meu Pai. Eu quero chegar perto dele. Um filho não chega para perto do pai e sente saudade do pai e sente falta do pai só porque o pai vai dar alguns trocados para ele. O filho sente falta do pai porque ele é filho. E filho sente falta do pai. A alegria nossa é estar em família. A alegria nossa é ouvir a voz do nosso pai e da nossa mãe. Essa é a alegria de um ser humano. É esse sentimento que tem que ter com Deus. Eu vou buscar a Deus é porque eu quero estar perto dele. Eu vou orar e falar com Deus é porque eu quero estar perto dele. E a minha certeza é uma coisa: ele não vai deixar faltar o que eu preciso. É esse sentimento que tem que haver. Não esse pseudo-evangelho que estão pregando por aí, da barganha com Deus. Deus, o gênio da lâmpada. Deus não é isso, irmãos. Deus é nosso Pai. Eu quero estar Pastor, sentindo o cheiro de Deus, a intimidade com Deus, o calor de Deus, é o abraço de Deus. Está isso. faltando isso nos nossos dias. Pastor, deixa eu dizer uma coisa. Eu vou começar hoje no Culto Doutrina, hoje à noite, a vida dos escolhidos. E hoje eu vou começar na vida de Adão. E eu lendo a palavra hoje de manhã, pastor, eu vou compartilhar algo, já antecipando. Não vale a pena viver no jardim sem comunhão. Não Não vale a vale, pena estar no jardim sem ter comunhão, gente. não vale. Eu me Se esconde, emociono você quando eu vai se falo esconder. isso. Não tem sentido. Aí um dia a gente entra na continuação do versículo. Ele foi preparar uma casa. E só vai para casa quem é família. E só vai Isso. para casa quem se ama. Discípulo que é discípulo não serve a Deus pelo que ele dá, mas é pelo que ele é. Ele fazendo ou não, ele continua sendo o alvo do nosso amor. Ele continua sendo a essência. Gente, ó, deixa eu aproveitar aqui, pastor, só um minuto. Tem muita gente passando aqui, seu pai fazendo comentário, a sua mãe também está por aqui, a irmã Zini, Sheila. Tem muita gente que conhece o senhor que eu não conheço que estão comentando aqui, pastor. Deixa eu ver aqui mais alguns nomes aqui. Pessoal que mandou um abraço para o senhor. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Jairo Rony mandou um abraço para o senhor. Um abraço A para todos Débora, minha eles lá de cunhada, Itapipoca. para todos lá de Itapipoca. O Erasmo, que está com o pastor Ney Wagner agora, também está nos assistindo. Tem muita gente mesmo aqui. Marília Tiago, o Evandro Mota. Gente, todos se sintam abraçados. Ana Vasconcelos. Bom, Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Vamos continuar nossa caminhada, pastor?
Vamos, Tá tranquilo por aí? Tá gostoso, pastor? tranquilo, gostoso. Falar da palavra É, de Deus é bom demais. na verdade, o Manifesto do Evangelho acaba sendo o cheiro do queijo. Quando o cara chega aqui, ele se quebra todo, cara. Vamos aqui, vamos continuar aqui, pastor. Muito bom. Na casa de meu pai há muitas moradas. Morada, família, intimidade. Se você. Eu vou falar isso, pastor. É, se pessoas procuram a Deus só pelo que ele dá, eles estão tratando Deus como uma prostituta. E Deus não é prostituta. Você consegue o que você quer e vai embora. Ele quer uma relação, ele não quer uma aventura, ele quer uma intimidade. Morada, casa, fala de família, fala de intimidade. Isso que os discípulos vão entender muito bem mais na frente, quando a gente vai ver isso em Atos. A entrega, a devoção do discípulo é uma coisa de marido e mulher no sentido espiritual, querendo falar que a Bíblia sempre usa esse termo. Conhecer, fala de intimidade, de coabitar, de entrar no quarto e ter intimidade com o Senhor. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Pastor, vamos entrar agora na questão um fantástico. pouquinho mais teológica. Profundo. Essa ideia de Jesus dizer, vou preparar lugar. Aquelas perguntinhas simples que a gente recebe no seminário, ele não estava preparado, não, esse lugar? Ele foi preparar ainda? Eu não sei se o senhor já se deparou com essa pergunta. Já é um texto O que o complicado senhor até, né? podia... É um teste. Vai, pastor. Fala alguma coisa sobre isso. O texto, eu vejo a resposta do versículo 2 no versículo 3. A ideia de Cristo aí não é de que não existisse já um lugar pronto, porque Deus é onisciente, tudo está na mente de Deus. O que Cristo está querendo deixar explicado de forma analógica, figurada para os discípulos, é que ele tinha que cumprir aquela missão. Ele só poderia dar esse lugar para eles se ele fosse. Ele tinha que ir. Por isso que ele vem explicando lá atrás que o filho tinha que ir, o caminho que ele ia, ninguém ia. E se você prestar atenção, no verso 4 ainda, continuando explicando isso. Ó, e conheceis o caminho para onde eu vou. Ele está falando do destino que ele tem que ir. Se Jesus não morresse na cruz, se Jesus não ressuscitasse, se Jesus não ascendesse aos céus, nós não teríamos os benefícios do que ele conquistou. Ele tinha que vencer. Ele tinha que conquistar. Essa é a ideia que o texto quer repassar para nós. Não que na mente de Deus, no projeto de Deus, já não tivesse as moradas. Tem, mas ele pagou o preço para que nós tivéssemos essas moradas. O processo de salvação, do triunfo da salvação, tinha que ser consumado. Jesus consuma quando dá o grito lá na cruz do está consumado. Ele conquistou tudo isso para nós. O direito de nós chamarmos a casa do Pai de nossa casa. Isso é muito sério. Agora, a casa de Deus não é apenas uma morada que nós vamos ter como visitantes, não. Ela vai ser a minha e a sua casa. Isso é muito sério. É a nossa casa, porque agora ele é pai. É algo muito sério para nós. E esse é o sentido que o texto nos dá. É de que, na verdade, o que Cristo está falando aqui é de forma metafórica, fazendo analogia do seu caminho que ele ia traçar. Ele tinha que passar por esse momento difícil. Ele explicou isso lá atrás e os discípulos não tinham entendido. E Jesus está dizendo: eu tenho que morrer, eu tenho que passar pela cruz, eu tenho que ressuscitar, eu tenho que ascender aos céus para vocês receberem essa toda sorte de bênçãos, como Paulo fala lá em Efésios. Para nós termos toda sorte de bênçãos, o filho tinha que pagar o preço e Jesus pagou. É esse o sentido que eu vejo no texto e boa parte dos comentaristas também. De certa forma, nós acabamos entrando também já no versículo 3. É interessante como o Deus Pai se economiza para que a gente possa compreendê-lo. É muito interessante como Deus se diminui, né?
em metáforas, em linguagens acessíveis, para que pessoas que estão em processo de transformação e afetados pelo pecado que somos nós, possamos pelo menos ter uma pálida, anêmica compreensão do que é eternidade. E alguém que foi preparar uma casa, adornou toda a casa para receber a sua noiva, para receber a sua família. A ideia é isso, porque ele vai dizer, eu vou, e quando tiver, volto para buscar vocês. Né? Eu venho de novo. Sim, pastor, Viu, pode pastor falar. Washington? É interessante Sim. que aqui pode ser aplicado isso que eu vou falar agora, como também em outras ilustrações. Porque aqui é claro essa ideia do que eu vou falar. O noivo naquela época, pegando a simbologia do noivo, o símbolo, a figura do noivo. O noivo chegava para a noiva, para o pai da noiva, e pedia a ela para casar. Era a primeira fase do casamento, na verdade, o noivado. Ele não podia ter relação nenhuma com ela, mas ele saía. Eu vou preparar o lugar nosso. E ele ia preparar o lugar da noiva na casa do pai dele, o noivo. E ele ia, a noiva todos os dias se adornava como se fosse para o casamento, porque o dia da volta do noivo ninguém sabia. Era interessante, isso na época do Ai, que povo hebreu, legal. na época de Jesus. Eu estou falando isso aqui que existia naquela época. Havia isso. O povo, a noiva, todo dia ficava na casa, na frente da casa do pai, adornada, vestida como para o casamento, esperando e olhando para o caminho que o noivo foi, esperando a volta do noivo. O noivo mandava amigos para irem dizendo: olha, ele está vindo, se prepara, ele está vindo. E um dado dia, o noivo voltava, vindo com uma comitiva de amigos, tocando trombetas e gritando, e um amigo que ia na frente, o noivo está vindo, e bradando bem alto, o noivo está vindo. A noiva com a comitiva dela se encontravam na metade do caminho com o noivo, iniciavam a festa na casa da noiva e terminavam a festa na casa do pai do noivo, onde a noiva iria Olha viver só, para sempre com o noivo. Você pega essa figura olha só. inteira que existia, a Bíblia pega ela para explicar tudo o que é para nós. É uma Deixa eu... analogia perfeita do que a Bíblia quer dizer para Perfeita, nós. muito legal. Eu quero aproveitar, pastor, está conosco aqui nos assistindo o pastor Francisco Pérez, diretor Olha do aí, seminário da Igreja de Deus. E eu vou falar aqui ao vivo, que já estava na minha mente. Quando terminar essa programação, eu ia ligar para ele. Que o próximo aqui do bate-papo aqui é você, Pérez, que está aí nos ouvindo, tá? ele não escapa, Eu vou né? te ligar, ele não vai escapar. E depois é o Natanael, vou pegar todo mundo. Então, eu Pronto. quero também mandar um abraço aqui, ó. Eu quero mandar um abraço aqui pelo Luciano Lins, ele é pastor da nossa igreja lá em Campina Grande. Pastor Luciano Lins, um abraço, meu querido, que Deus possa continuar agraciando. Ficando com a ilustração que o senhor deu, eu acho que ficou muito claro até o versículo de número 3. Vamos para o versículo 4 e 5, que eu acredito que a gente vai ver um método de Deus aqui trabalhando na vida dos discípulos. De que forma? Quando ele diz assim, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Jesus estava se referindo a um caminho mesmo, pastor? Ou Jesus estava falando dele? É isso que é interessante. E vós sabeis o caminho. Uma estrada? Será que ele estava falando dele? Claro que o versículo 6 já vai nos antecipar isso, mas olha a didática de Jesus com os discípulos, de entender que Cristo é o único e suficiente meio para toda a relação com o Pai e para todas as conquistas no Pai. Não é verdade, pastor? Essa ideia do Isso, caminho. O que o senhor pode é isso acrescentar mesmo. sobre isso? A ideia, você vê o versículo 4, 5 e 6, conta a ideia do caminho. É bem claro. Sim, Cristo fala no 4, fala da sua conquista, ou seja, da sua obra. Aí Tomé, como sempre, faz uma pergunta sem pé nem cabeça. E Cristo explica que essa obra é o próprio Jesus, ele é o próprio caminho. Por isso que a Bíblia diz assim:
Paulo falando em Efésios, que Jesus, em Colossenses, que ele conquista a nossa paz, é o conquistador, e lá em Efésios é dito que ele é a própria paz. Lá em Romanos 5:1 é dito isso, que ele conquistou a paz também, mas é dito na Bíblia, em Efésios, que ele é a própria paz. Jesus, ele traça o caminho da nossa salvação e ele é o próprio caminho da nossa salvação. Ele é o meio. Ele é o meio do homem chegar a Deus e ele é o meio de Deus chegar ao homem. Isso é que é interessante. Ele é o mediador de Deus aos homens e o mediador dos homens a Deus. E mais ainda, é Deus que esteve entre os homens e o homem que está em Deus. Nesse momento, é fantástico Cristo. Essa ideia que nós vamos das naturezas de Cristo, a união hipostática, ela vai nos explicar todo o processo da salvação em si. Porque é grandioso quando você enxerga em Jesus tudo que nós podemos ter. Jesus, ele não é apenas um exemplo. Jesus, ele é o começo, o meio e o fim. Ele é tudo nele, por ele e para ele. Porque ele é que nos leva ao Pai e ele, ao mesmo tempo, é a ele que está no Pai, trazendo o Pai a nós. Isso é que é grandioso. Por isso que ele é muito além do que tudo que nós podemos imaginar. É o Verbo que criou todas as coisas, que está em todas as coisas, mas teve que se fazer carne. Isso aqui é muito profundo. Como é que alguém é infinito e está em todas as coisas, ao mesmo tempo fora de todas as coisas, e se faz carne para ser igual a mim e a você, para estar ele como carne na presença do Pai, sendo o nosso intercessor. Isso é muito grandioso para nós. O senhor citou aí, eu me lembrei agora, eu gosto muito de viajar com a Bíblia. Gosto muito de usar o antidialético. Gosto muito de usar a imaginação. E Jesus, eu fico imaginando Jesus, bebê, mamando no seio de Maria e, ao mesmo tempo, mandando oxigênio para o cérebro de Maria para que ela tivesse viva e poder mandar leite para ele. Tudo, né? Mantendo tudo. Mantendo tudo. Imagina. Jesus não é gente não, cara. Ele é a sabedoria de Deus. Jesus, é a sabedoria de Deus, sendo onisciente, é assim que a Bíblia chama ele, e aprendendo as palavras. Aprendendo a falar. Como isso tudo numa mente só? Como pode isso tudo? Ele sendo a vida e a vida morrendo. Mas houve, na verdade, com a morte da vida, a morte da morte. Porque quando a vida morreu, a morte morreu. Isso aqui é loucura. É como disse John Owen, né? É como disse John Owen, né? A morte da morte na morte da cruz. A morte da morte na morte da cruz. Então, isso é muito fantástico. Isso. Quando você para pensar em Jesus, foge do nosso entendimento, de qualquer forma, de tentarmos apalpar isso. Porque é o que temos apenas revelado, é abraçarmos a revelação e glorificarmos a Deus. Porque é fora de qualquer lógica. Jesus é um paradoxo diante das lógicas humanas, porque realmente é paradoxal a nossa mentalidade humana. Olha Ele só, é o caminho, o versículo 4 traça o caminho, né? É verdade. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu já vi muita gente citando esse versículo 6 em pregação errado. Dizendo ninguém vai ao Pai. Não é ninguém vai ao Pai. É ninguém vem. Porque quem está em Cristo está no Pai. Quando Jesus fala de caminho, o caminho é Ele. A porta estreita é Ele. Porque essa é a dificuldade de nós tentarmos chegar na poeira do Mestre que sai dos seus pés. É ser forjado nele. Então o caminho é um caminho interno.
É um caminho para dentro de si, uma transformação de dentro para fora. Eles teriam que imitar Jesus. Aí eu estou lembrando agora, pastor, quando Jesus fala assim: quem quiser vir após mim, não é na frente dele, é atrás dele. Ele é o guia, ele é o que nos antecipa, é seguir os seus passos. É essa mentalidade, de certa forma, que Jesus está passando para os discípulos. Mas partindo para o versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O senhor teria alguma interpretação para essa expressão de Jesus? Caminho, verdade e vida. O Benihim, fazer uma citação, não seja um grande exemplo teológico, dizem que ele mudou suas ideias. Há sempre esperança para quem respira. Mas ele fez, ele fez um comentário desse versículo falando da questão do tabernáculo. O caminho, a entrada, a verdade, a parte do santa e a vida, o santíssimo lugar. Interessante. Mas eu queria ouvir do pastor evangelista Júnior. O que o senhor tem a entender, nos acrescentar sobre esse versículo 6? O que Jesus quer dizer com isso? Eu nem vou só os adjetivos em si. Eu começo com eu sou. O termo eu sou que Jesus utiliza no grego seria o ego eimi. O termo ego eimi era utilizado pelos judeus na Septuaginta para traduzir o tetragrama. Para quem não sabe o que é tetragrama, quem está nos ouvindo, eram algumas letras hebraicas, vou usar dessa forma para ficar mais clara, que de alguma forma estavam ligadas ao nome real de Deus, porque nem a pronúncia perfeita os judeus tinham do nome de Deus. Nós não sabemos se é Iavé mesmo a pronúncia do nome que Deus apresentou ali para Moisés em Êxodo, capítulo 3, verso 14. Se acha que é a pronúncia Iavé, mas nós não sabemos se é porque o hebraico original não tinham as noquedotes, que seriam como se fossem seriam sinais que eram colocados nas letras para dar a sonorização, a vocalização, para ter as vogais. E não tinha. Então, nós não sabemos nem a pronúncia certa. Então, os escritores da Septuaginta, quando pegaram esse termo do tetragrama, que era pronunciado uma vez por ano no Yom Kippur, pelo sumo sacerdote, dentro dos santos dos santos, esse termo, quando foi traduzido para o grego, era ego eimi. Normalmente, quando uma pessoa iria falar eu sou em grego, ela diria somente eimi. Jesus faz questão de 7 vezes no Evangelho de João de dizer ego eimi. Inclusive, quando ele diz lá em João 8, o seguinte: eu sou, ele se auto-intitula pelo próprio nome de Yahvé, que nós achamos que a pronúncia seja Yahvé. Então, aqui, Jesus não está dizendo apenas que é o caminho. Jesus inicia dizendo que ele é o eu sou, que ele é Deus. Ele começa se colocando dessa maneira, como o próprio Deus. E a ideia de caminho, verdade e vida se complementam entre si. Querem dizer a mesma coisa. Apenas a mesma coisa. Interessante a alegoria que é feita pelo Benihim, mas eu vou mais além disso. Aquele que é Deus, ele é o caminho. Só ele é a verdade. E só ele dá a vida, porque ele é Deus. Essa é a ideia. E se você parte para as figuras do que é caminho, só aquele que é Deus, ao lado do Pai, é que é caminho do Pai a nós. Só aquele que é Deus ao lado do Pai realmente mostra quem é o Pai para nós. E só ele é que pode dar a verdadeira vida, seja ela física ou espiritual, porque afinal de contas ele está com o Pai. Afinal de contas ele é Deus. Esse eu vejo no texto muito mais além.
Olha só, de certa forma, a gente tem um certo privilégio, bem-aventurado aqueles que não viram e creram, mas eu queria pontuar uma coisa. Imagina você estar com um homem que veio de Nazaré, carpinteiro, Uhum. roupa simples, expressão facial judaica, sem muita aparência, se intitulando divino. Só por revelação, viu, pastor? Discípulo não Agora, começa com teoria, discípulo começa por revelação. É o agora Pai revelado a nós. eu vou lhe dizer uma coisa. Também você na frente de um homem que multiplicava pães para milhares, na frente de um homem que andava em cima das águas, na frente de um homem que acalmava a tempestade, na frente de um homem que ressuscitava mortos, na frente de um homem que quando falava o seu coração tremia, na frente de um homem que É, você podia olhar para os olhos dele e ver ali toda a sua vida aberta, porque ele falava de forma diferente. É complicado, como você está me falando, como um terceiro, mas é a experiência, como o Pedro diz: para quem iremos nós, Senhor? Se só tu tens a palavra de mas vida eterna. Havia essa olha só, revelação, pastor. porque eles viam a revelação encarnada ali. É algo grandioso. Mas lá em Cesareia de Filipe, no capítulo 16, a partir do versículo 13, que ele pergunta: o que as pessoas dizem que eu sou? A informação religiosa que as pessoas dizem. Jeremias, João Uhum. Batista, Elias. Isso é a capacidade que a instituição pode oferecer de entender Jesus. É um Jesus histórico, é um Claro. personagem, é um exemplo moral. Aí Pedro, e vocês o que dizem? Ah, é muito massa isso. Aí Isso é Pedro, tu és fantástico. o Cristo, o Filho de Deus vivo. Parece que Deus pegou um machado e abriu a cabeça de Pedro e soprou dentro. Aí Jesus olha para Pedro: olha, bem-aventurado és tu, Pedro Brajão, mas não foi nem carne e nem sangue. Amém. É isso que eu estou querendo ratificar, Mas sabe? Mas o é isso também que Pai eu que quero. está no céu. Olha, Sim, pastor? Washington, nós temos a experiência com o Espírito Santo, apenas essa nossa experiência, as nossas experiências individuais. Aquele povo, eu sei que qualquer um de nós seria tão confalho como eles. Mas uma coisa é certa, aquele povo, eles estavam enxergando a própria revelação de Deus. Era muito grandioso. É muito grandioso. Eu sei que é difícil, como você falou, é um homem pequeno, baixo, pobre, da Galileia, um Zé Ninguém, aparentemente, mas ao mesmo tempo, quando eu vejo a face dele, algo grandioso acontece. Essa é a experiência mesmo. Só os discípulos tiveram. É a revelação. O novo nascimento. Eu creio que eles tinham nascido de novo ali. Eu não creio como alguns que acham que o novo nascimento foi no dia de Pentecostes. Ao meu ver, eles tinham tido já a Não, foi bem experiência da antes. conversão. Bem antes. Eu creio Bem antes porque daquele. é muito grandioso andar com Jesus, falar com Nós somos Jesus. pentecostal, pastor. É isso Foi antes do mesmo, eu Pentecostes creio. a convenção. É isso mesmo, eu Somos... creio que aconteceu. Aconteceu. Agora, como você falou, é grandioso nesses dois sentidos. Você imagina a êxtase que eles viviam, porque ao mesmo tempo ver tudo aquilo de Jesus e lembrar que ele é só um homem, filho de uma mulher, na mente deles, é algo muito complicado. E eles ouvirem esse homem falando isso, que ele é o próprio eu sou. Isso é grandioso É. demais. Deixa eu mandar aqui É uns a abraços aqui, revelação. pastor. Lindenberg Rodrigues foi nosso aluno do seminário do Cetadem. Está mandando um abraço também para o senhor. Né? E o seu Amém. pai aqui participando aqui ativamente de um Um evangelista abraço meu para o meu Vieira. pai aí. Eu gosto desse coroa. Desculpa falar assim, mas eu gosto dele, ele sabe disso. Maria Cisa, inclusive eu estou devendo a visita a ele. Maria Cisa da Igreja de Deus, um abraço. Tiago Benha também, um abraço. Deus abençoe vocês. É muito fantástico, Cristo. Eu me lembrei de um momento, pastor, ainda falando, porque Jesus fala assim: ó, ninguém vem ao Pai senão por mim. E o próprio capítulo mais na frente vai dizer isso para Filipe, né? Não quero antecipar, mas ele vai dizer.
Quem vê a mim, vê o Pai. Aí quebrou tudo. É Mas o que grandioso, é é grandioso. fantástico, é grandioso. Mas o que é fantástico, pastor, é no dia que Jesus já estava com mais ou menos 2 anos de vida, estava em Belém, e os magos chegaram guiados por uma estrela. Já começa tudo doido aí. Guiado por uma estrela. Aí quando chega na Uhum. casa lá do palácio de Herodes, nós não vimos aqui adorar o rei de Jerusalém, o Messias prometido. O Herodes ficou logo endemoniado, aí mandou chamar os escribas, chamar os fariseus, chamar os professores da época. Desculpa falar assim, tá? A gente também é professor, então a gente pode falar. Mas é isso mesmo. Chegou todos, é isso mesmo, chegou os professores e disse, eu quero que você me dê informações aí sobre o Messias. Os caras falaram o profeta que profetizou, o texto, a cidade, falou tudo. Só não sabia que Jesus tinha nascido. É, Mas os magos, astrólogos, sabiam que Jesus tinha nascido. E isso é que nós temos que entender. O Evangelho não é teoria. O Evangelho é. é uma revelação do Pai. É E o o que é que mais você está impressionante, falando. Continue. Conclua. sim, eu tenho até um sermão sobre isso, encontro sobrenatural, revelação sobrenatural. E aí, quando eles se encontram com Jesus e faz todo o seu ritual que estava planejado, a Bíblia diz que eles não voltaram para se encontrar com Herodes. Porque quem se encontra com Jesus É, nunca mais se encontra com Herodes. Então, quando Jesus, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso era muito confuso para eles. Por mais que tenha visto tudo que foi visto e que testificava de quem ele era, mas no máximo que os religiosos iam dizer é um profeta. é, é isso mesmo. É o que a religião proporciona. O Evangelho vai muito mais além disso. Vai Sim, muito pastor. mais, Vai, eu porque só ia falar. você falando dessa revelação é interessante. No dia da morte de Jesus, os discípulos que viram Jesus fazer tudo isso e que tiveram as experiências com Jesus não estavam lá. Só estava um, que era João, e de alguma forma estava ligado até à família. Estava lá o sumo sacerdote, que sabia mais ali de questão de escrituras. E aí, só um instante aqui. Rejeita a ligação, pastor. Ó, ó, Rejeita a ligação. Foi uma luta para a gente começar. viu? Estavam lá os fariseus. Nenhum deles creu em Jesus. O ladrão da cruz, que blasfemou no começo. Ele blasfemou. De repente, cai a ficha, o Espírito Santo toca nele, e ele olha para Jesus, fala primeiro para o outro e diz: olha, nós merecemos estar aqui, mas ele não. E ele olha para Jesus e diz assim: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Presta atenção. Ele está olhando para um homem que está agonizando na cruz, morrendo. Mas ele consegue olhar para aquele homem e crer que ele ainda vai voltar com um reino. Isso é sobrenatural. É muita fé É, nesse momento. é muito. Você entendeu? Pastor, Porque é sim, grandioso demais. eu tenho um sermão sobre os malfeitores da cruz. Eu fiz um sermão e também estou escrevendo, já vai mais de 20 páginas. As declarações do malfeitor da direita é muito teológica. Não é normal, não, aquilo ali. Não é Ele disse, normal. ó, nós merecemos. Ele tem consciência da natureza pecaminosa. Arrependeu-se. Sabe? É um negócio muito profundo. Foi um Profundo. processo muito profundo, num espaço curto, que era da cruz. Ele não teve nenhuma influência de milagres, nem nada disso. A revelação não precisa disso. O Não é Pai não preciso. precisa disso para transformar. Não precisa. É verdade. Meu É pastor, deixa eu verdade. te informar uma coisa aqui, ó. Nós já estamos com 1 hora conversando. Olha que bênção. 1 hora, Rápido, né? pastor. Passa rápido. Só mais um pouquinho e a gente encerra também para não
cansar, Não se é que eles cansar, né? conseguem cansar, porque foi para aumentar o número de pessoas. Foi para aumentar o número de pessoas. Muita gente aí expressando um carinho pelo Senhor, viu, pastor? E muita Amém. gente conhecendo, que tinha curiosidade. Alunos que estão estudando com a gente à distância e que queriam conhecê-lo, ouvi-lo, e estão fazendo isso agora. Amém. Versículo 7 diz assim, ó, se vós me tivesse conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora, o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. É o que nós Grandioso. estávamos falando. Isso. É o que nós estávamos. Eles estão perante o Criador de todas as coisas. E não tinha Dentro entendido. de uma. É, Não. é o que Isaías. É o que Isaías vai escrever no capítulo 53. Jesus não parecia com Deus. Mas olha, Washington, é, Oi. o processo da encarnação. É porque nós falamos somente da cruz. Mas a encarnação de Cristo é algo inesperado, até pelo meio dos principados e potestades angelicais. Ninguém imaginaria que Deus ia se fazer carne. Ninguém. Isso é um mistério grandioso revelado para nós. Pastor, Ninguém agora imaginava, tu jogou. imaginaria. O senhor jogou uma bomba agora. O pastor Mas está é dizendo verdade. claramente em Ó, vou lhe público, o dar um Brasil exemplo. todo. Vou lhe dar um exemplo do que eu estou lhe falando. Lá em Sim, Efésios, deixa eu pegar aqui o texto. Em sim, fica à Efésios, vontade, pastor. lá no capítulo é, lá no capítulo 3 de 1, Efésios, 2, 3. não, no capítulo 3 de Efésios, ele começa falando no capítulo 3 do ministério paulino, o apóstolo Paulo. E ele vem falando de que ele tinha sido feito ministro e etc. Sempre falando desse mistério. O mistério está relacionado ao evangelho revelado e principalmente manifestado na igreja. Quando ele chega no verso 10, olha como é interessante. Verso 9. E de mostrar, Efésios 3 e 9, e de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestiais. Até os principados e potestades estão vendo a revelação através das nossas vidas, através do Cristo que haveria de ser revelado. Eles não imaginariam que Deus, em sua excelência, se faria homem como eu e você, que uniria, na sua encarnação, morte e ressurreição, uniria judeus e gentios em um só povo, que estaria manifestado fisicamente todos os dias e rotineiramente através da igreja. Irmãos, a igreja não é uma instituição meramente humana, é Cristo aqui no mundo. É Ele no mundo agindo. Nós estamos ligados espiritualmente a Ele. Ele está em nós e nós estamos nele. Isso é muito grandioso. Por isso que há uma unidade, mesmo que haja as divisões, as dissensões, a igreja verdadeira e genuína, ela mantém-se unida. Então, quando eu falo disso, é que nada, nem ninguém esperava a grandeza dessa manifestação, porque ninguém esperaria que o próprio Deus se fizesse carne entre nós. É algo que é grandioso, porque por mais que os profetas falassem, ainda se mostrava de alguma forma oculta para muitos daquela época, porque a ideia da encarnação é grandiosa demais. O verbo se fazer carne. Aquele que é totalmente Deus se fazer plenamente homem é algo profundo demais para a mentalidade de todos.
Quando se tem revelado, é fácil. Mas quando não se tem, por isso que nenhum profeta do Antigo Testamento entendeu isso daqui. Se via de longe tudo isso. Se enxergava de longe e não se compreendia a grandeza de tudo isso. E esse é o brilho do Evangelho. É porque decifrou isso de forma, não apenas por abstração, mas de forma prática, tudo isso para que o mundo vesse a glória do Deus Todo-Poderoso. Quem escreve muito bem sobre isso é o Santo Anselmo, porque Deus se fez homem. Vai trabalhar Isso. muito bem a questão da humanidade de Cristo, né, pastor? A humanidade que antecede a encarnação. Isso é muito doido. O Adão que é feito à imagem dessa humanidade que já estava em Cristo. Tem até uma expressão que dizem que nós não somos humanos, somos inumanos, estamos num processo para nos tornar humanos perfeitos, e que Jesus veio resgatar essa humanidade que foi perdida ou foi danificada com a queda ou morte espiritual de Adão. Diga, pastor. Olha o que Pedro ainda diz também. 1 Pedro, capítulo 1, verso 12, sobre o que eu tinha levantado. A eles, está falando da obra salvadora todinha, claro. Verso 11 fala inclusive da morte de Jesus. No verso 12, só finalizando. A eles foi revelado que era para vós e não para si mesmos, que eles ministravam essas coisas. Ele está falando dos profetas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Até mesmo os anjos desejaram examinar tais coisas. Olha como é grandioso o que eu estou falando, porque realmente os anjos quiseram entender e eles viram. Por isso que quando Jesus ressuscita, aí está lá o texto de Pedro, ele proclama essa vitória até os que estão debaixo da terra para os céus. E aí você vai ver também em Colossenses que ele faz o quê? Na sua vitória na cruz, ele despoja principados e potestades infernais. Foi o esmagar da cabeça da serpente, que a serpente não tinha entendido a grandeza do que Cristo iria fazer. E ele venceu no sofrimento e na dor. Isso é que é grandioso. Ela foi vendo essa manifestação da cruz. E a cruz ela é grandiosa para todos nós. Amém. Acho que mais um versículo para a gente terminar o raciocínio, o versículo de número 10, Pois não. do capítulo 14 de João. Não crês que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai. Essa forma de ele falar com Deus, ou de Deus, é muito Fantástico. impressionante. Pai, que permanece em mim e faz as suas obras. 11. Crede em mim que estou no Pai e o Pai em mim? Credes ao menos por causa das mesmas obras. Vamos terminar até o versículo 15. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto perdides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Interessante, pastor, como Jesus traz todo um processo de revelação, de ensinamento, de uma didática para a vida, para a prática, para o dia a dia. Como Jesus faz com que a mensagem ela se torne uma coisa diária, né? Como Jesus consegue sintetizar de tal forma que os discípulos consigam viver isso. Como Jesus torna fácil a prática do evangelho, né, pastor? E o Levando versículo novamente. 15 fala assim. Pronto, conclua. Isso. Só terminar aqui o 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vai lá, pastor. Levando novamente para o princípio espiritual aqui. Jesus sempre está falando de relacionamento. Jesus sempre está falando de intimidade. E tem pessoas que não entendem isso. Vida com Deus não é religiosidade. Vida com Deus não é obediência de regras, porque se fosse, os fariseus eram melhores do que todos nós. Se fosse, imbatíveis. Eles eram imbatíveis. Convenhamos. Eles eram imbatíveis nessa área. Convenhamos. A grandeza do Evangelho é que nós
somos levados por Cristo para termos uma vida de intimidade, uma vida em que eu e você podemos entrar no Santo dos Santos e não precisa de protocolo religioso. Eu e você não temos mais inimizade com Deus. A barreira, a parede foi derrubada. Eu e você não somos inimigos de Deus. Nós somos mais do que amigos. Nós fomos introduzidos à presença de Deus. Esse é o princípio de evangelho. Já nenhuma condenação há para nós. Pelo contrário, é Deus quem nos justifica. Nada mais pode nos separar desse amor. Não será a angústia, a tribulação, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Mas mesmo sendo ovelhas todo dia levadas ao matadouro, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Esse é o evangelho. E aí gritamos como Paulo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É essa certeza, é essa intimidade, é esse sentimento de filiação, é a certeza do filho que mesmo sabendo que quando erra, mas ele lembra que o pai é pai, mesmo a cintura usada vai vir, mas não faz mal, ele é meu pai, eu estou na casa dele, eu pertenço à família, eu estou com ele, nada me separa dele, porque eu amo a ele e ele me ama. É esse sentimento que tem que ter, é isso que é o evangelho e as pessoas não têm entendido. Se você nasceu de novo, você que está me vendo aí, se você nasceu de novo, realmente, esse sentimento tem que pulsar no seu coração. A certeza de que nada pode te afastar de Cristo, que você está entrelaçado, unido a Ele. É esse amor que tem que estar dentro do coração nosso, viu, pastor Washington? E as pessoas têm esquecido disso. Não tem intimidade, não tem amizade, não tem amor com Deus, não tem experiências novas com Deus. As pessoas estão mais preocupadas em benefícios pessoais do que ter intimidade com Deus. E nós somos pentecostais. Glória a Deus. O pentecostalismo Fogo. nasceu com essa ideia, é de chegar perto do Pai, é de chegar pertinho dele, de aprender com ele, de viver com ele, de ter o aprendizado rotineiro com ele. É essa vivência, essa praticidade. Esse é o evangelho de Cristo Jesus, é ser discípulo. O discípulo não é aquele que aprende apenas a lição, o discípulo é o que imita, é o imitador. É o que está pertinho, aprendendo e imitando. É o filho que copia as atitudes do pai, dizendo, eu quero ser igual ao meu pai. É esse o sentimento. Não adianta aprender de longe, você não vai aprender. Você já tem um Consolador, que é o Espírito Santo. Se agarre a ele, se abrace a ele. O próximo texto vai ser sobre o Consolador, mas eu quero chamar a sua atenção. Abrace Jesus. Ele te mostra o Pai. Ele é a revelação do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Abrace Jesus. Glória a Deus. O senhor falando aí, eu me lembrei muito bem, e eu quero ressaltar antes, que nós ainda defendemos e acreditamos no batismo com o Espírito Santo. Eu acho que é uma doutrina que tem que ser muito bem defendida ainda nos nossos dias. As línguas não são um complemento. A língua é a evidência do batismo com o Espírito Santo. E é assim que nós acreditamos. Meu pastor, o senhor falando sobre intimidade, como nós estamos falando do Evangelho de João, para a gente já encerrar, Jesus chega num casamento e lá transforma a água em vinho, o senhor conhece a história? Num casamento. Você fica pensando, primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia, transformar água em vinho num casamento. As pessoas não conseguem entender o significado. Se é o primeiro, ele está mostrando para que ele veio. Isso. Como ele trouxe alegria para um casamento, ele veio trazer alegria para um relacionamento que estava rompido entre eu e Deus. Jesus é o especialista em restaurar o relacionamento entre o pai e o filho, entre o esposo e a esposa, sem nenhum problema eu receber esse substantivo adjetivo, não tem nenhum problema. É isso que ele veio fazer, ele veio trazer alegria no relacionamento. Se o vinho acabou do teu relacionamento com o pai, Jesus pode trazer o vinho outra vez e restaurar esse relacionamento. Então, o nosso programa hoje vai chegando no final nessa ideia.
Restauração do relacionamento. Ele é o caminho, a verdade e a vida para restaurar esse relacionamento com o Pai. Pastorzão, fala aí, vai. Mais alguma coisa? Ah, só as minhas últimas palavras aqui, como já foi Já as levantado aí considerações pelo... finais, já? É isso? Eu estou perguntando. Não, eu ia fazer depois das suas colocações agora, mas tudo bem. Não, então eu faço as minhas colocações e deixo você dirigir aí Pronto, vai a lá, faça finalização suas do programa. considerações. Só Sim. colocando aqui, é importante sempre frisar, como estava o pastor Washington falando, era a importância que Cristo tem no nosso cotidiano. Há momentos, é porque tem pessoas que pensam que santificação é um processo linear, progressivo. Não, não é. Porque você e eu, mesmo crentes de muito tempo, podemos ter momentos de decadência espiritual. A santificação é um processo ondular progressivo. Eu vou melhorando espiritualmente, mas tenho momentos de recaída, momentos de pico espiritual. É isso daí. Então, você que está me ouvindo, vai passar momentos difíceis na sua vida? Vai. Você vai passar. Você vai passar por momentos em que vai faltar forças? Vai. Que vai duvidar? Vai. Se prepare para isso. Agora, continue olhando para Jesus. No momento certo, ele faz aparecer o vinho. No momento certo, ele vai lhe dar força. No momento em que você estiver faltando realmente a fé e afundando, ele vai te segurar pela mão. Faça como Pedro. O pessoal só faz questionar a fé de Pedro, mas no momento que Pedro estava afundando, ele clamou por Jesus. Ele não quis sair nadando. Ele clamou por Jesus. E preste atenção, o texto bíblico diz que eles voltaram para o barco. Espera aí. Se eles voltaram para o barco, Pedro saiu voltando, andando por cima das águas com Jesus Eu de preguei isso, Nazaré. ó. Eu preguei isso domingo, pastor. É isso Que é lógico no mesmo. texto. É É texto, lógico. está no texto, está no texto. Está no Então, texto. se você está afundando, clame por Jesus, você vai voltar a andar por cima das águas. Se está passando por dificuldade, clame por Jesus. Ele é o caminho. Não fique perturbado, irmão. Não se turbe o vosso coração. Quando você estiver se vendo totalmente preso, estiver totalmente encurralado por todos os lados, olha para cima. Glória a Olha para Deus. cima. A resposta vem do alto. Vem do A alto. resposta vem do alto. A nossa vitória não é por meio de exércitos, não é por meio de carros de guerra. A nossa vitória vem através do Senhor dos Exércitos, o Deus Glória a Todo-Poderoso. Deus. Aí é o que Abacuque fala, né? Ainda que a figueira não floresça, que o produto da vide minta, que não hajam mantimento nas colheitas, que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, que não hajam vacas nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor e eu exultarei o Deus da minha salvação. Esse é o sentimento que Glória a tem que estar Deus. no crente. É o de estar na torre de vigia, esperando o que Deus vai fazer. E Ele é grande, poderoso para fazer muito mais do que pedimos. E o que mais, pastor Washington? Que pensamos. É isso que é grandioso. O senhor falou aí de Abacuque, eu li agora, estou terminando agora o Antigo Testamento, e Abacuque diz assim: subirei a minha torre. Isso. Minha. Ah, isso mexeu comigo. Ele tem um lugar dele. Mas deixa isso para É. outro dia. Pastor João, foi. A gente junto dá muita conversa, viu? Olha, o pessoal está colocando assim, ó. Eu estou cheio de tópico para minha doutrina aqui, ó. O cara colocou aqui, ó. Pronto, eu tenho um bocado de tópico para minhas doutrinas aqui, ó. Gente, foi muita gente abençoada, pastor. Eu Amém. quero, em nome do Manifesto do Evangelho, em nome também da ICB Fortaleza, pastora Fátima, pastora Ginavaldo, todo o campo, evangelista Sônia, esposa do pastor Valmir, que também está nos ouvindo, toda a equipe, esses homens que a gente aprendeu a amar e trabalhar junto. Em nome de todos, queremos agradecer a sua presença, quanto tempo nós trabalhamos juntos, há mais de 10 anos, eu acredito que já está com mais ou menos isso,
já formamos algumas turmas de teologia juntos, tenho um carinho muito grande pelo senhor. Inclusive, alguns livros que a gente pode dizer que nós trouxemos à existência, foi trago à existência exatamente por causa do Cetadem, do nosso pastor Osíris, que Deus preserve muito a vida dele, muitos anos de vida a ele. Então, muito obrigado, pastor, toda a família. Amém. Quando eu falo família, eu falo do seu pai também, dos seus irmãos, que a gente tem um vínculo muito grande. Que Deus continue agraciando. Por favor, pastor, suas considerações finais a todo esse povo que passou aí, que vão ouvir depois. Eu acho que esse vídeo vai dar uma repercussão muito grande. Amém. Transformados enquanto caminham. Não. Isso. Quero mandar um abraço aqui. A minha esposa está aqui acompanhando também. A minha esposa, a minha menina. Quero mandar um abraço para o meu pai, que participou, a todos os irmãos. Teve o Robson, teve o pessoal lá de Tapipoca. Tapipoca. Eu vi a Sheila, o Zé Luiz, o Jairo. Isso, eu não conheço. Isso. Participaram. E tantos irmãos aí, todos os alunos do Cetadem que puderam, de alguma forma, visualizar ou o vídeo inteiro, ou parte do texto, do vídeo. Um abraço para todos. A ATEC, quero falar dela, tá certo? O pastor Washington faz parte da ATEC, eu também faço parte. Quero mandar um abraço para todos da administração ali da ATEC, todos, um abraço. E, claro, ao pastor Osíris, quero mandar um abraço também a todos. A pastora sua sogra, que me fugiu aqui o nome dela agora. Pastora Fátima, um abraço fraternal para o pastor também, um grande abraço, porque com certeza é uma alegria estar, quando a gente revê eles, sempre uma felicidade, uma alegria, porque é um povo que transmite alegria, paz, é muito bom, tá certo? Então um abraço para todos, e para mim foi uma felicidade hoje participar aqui do Manifesto do Evangelho. Parabenizo você, pastor Washington, continue, com certeza você está fazendo uma obra grandiosa para o reino de Deus, não só aqui no Ceará, né? Porque na internet vai para o mundo todo. Então, que Deus continue lhe usando. Você que é um homem de Deus, um grande pregador do Evangelho, e graças a Deus você está levando o Evangelho a lugares, talvez, de pessoas que nunca nem tinham ido, não tinham visto esses programas da internet, talvez algumas pessoas que estavam até distantes da igreja, ou pessoas que nunca nem tinham visto algo sobre evangélico, algo de evangélicos, estão agora participando, vendo seus programas, ouvindo a palavra de Deus, e nós estamos defendendo o genuíno evangelho, puro, simples, objetivo, direto, que está ligado, centralizado na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Parabéns e que Deus continue lhe abençoando em tudo. Amém, meu pastor, muito obrigado. Faça uma oração por todos que estão aí, que Amém. já passaram, para a gente finalizar nessa tarde. Por favor. Fechamos os nossos olhos. Soberano e eterno Deus, Senhor e Criador do céu e da terra, hoje nós estivemos aqui, Senhor, meditando nas Escrituras, na Tua palavra, Senhor, e vendo o quão grandioso e bondoso Tu és. Senhor, quantas vezes estamos perturbados, quantas vezes estamos, Senhor, atribulados, mas a Tua palavra nos ensina a não ficarmos, Senhor, de maneira nenhuma em nossos corações, Senhor, perturbados ou atribulados, porque Tu és o Deus que tem grandes coisas preparadas para todos nós, que tem as mansões celestiais preparadas para todos nós. Que Tu venhas, ó Deus vivo, confortar os corações, as mentes que estão sofrendo diante dessa pandemia, Senhor. Confortar as vidas que precisam, Senhor, da Tua intervenção. Vem agir, Senhor, trazendo a solução para muitos problemas neste momento, Senhor. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és o Deus da providência. Vem trazer, Senhor Deus, a devida providência, a devida solução para problemas de vidas neste instante. Te peço da Tua bênção, Senhor, sobre o Teu povo, para que Te busque cada vez tanta calamidade, seja o estupim para um avivamento, Senhor, da Tua igreja em todo o mundo, Senhor. Levanta pessoas que queiram trabalhar para a Tua obra. Levanta vidas que queiram realmente, Senhor, colocar a mão no arado e não olhar para trás.
que estejam, Senhor, preocupadas verdadeiramente com o teu reino, não com nome e fama, Senhor, mas estejam preocupadas em ensinar a palavra simples, pura e verdadeira do teu evangelho. E abençoa aqui teu servo Austin, Senhor, para que ele continue sendo esse arauto, esse canal, essa bênção para muitas vidas, Senhor. Derrama da tua glória desde os céus sobre a vida dele e enche a vida dele cada vez mais do teu poder e da tua sabedoria. Desde já te agradecemos, Deus Pai, no nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém, Amém. amém, amém. Pastor João, Deus te abençoe. Amém. Fica Estamos na à paz. disposição. Tivemos uma dificuldade grande. Não, só vai voltar para o manifesto. O telefone aqui não Amém. parou, o pessoal pedindo. Amém. Deus abençoe. E eu quero fazer um convite já para a gente encerrar aqui, quero fazer um convite para o senhor para participar do Face a Face. Face a Face é um negócio mais sério, no sentido de que é uma entrevista, né, sobre quem é o pastor Júnior. Amém. E o senhor vai participar. Gente do nosso ministério, líderes nacionais, homens que têm grande responsabilidade, já participaram, e eu quero também que o senhor participe. Face a Face é na segunda-feira, às 9h30 da noite. Então, de frente com o Gabi, Amém. é de frente com o pastor Austin. Pastor, um abração, meu pastor. Deus abençoe. Amém. Fique com Deus. Amém. Paz, meu querido. Amém. Paz. Deus abençoe, pastor. Paz. Amém. Deus abençoe. Gente, pode se conectar aí, pastor. Deixa eu se conectar Amém. aqui. Aqui foi mais um Face a Face, nessa tarde abençoada. Eu quero agradecer a todos que participou conosco. Que Deus continue abençoando vocês poderosamente, em nome de Jesus. E até o próximo encontro, se Deus quiser. Fica com Deus. Deus Pai abençoe vocês, em nome de Jesus. Fica